Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2016, começa mais um fechamento de mercado e depois aí de 4 altas consecutivas parece, ou pelo menos parece, né? Ainda está muito cedo para falar isso, mas parece que a gente vai terminar o dia no negativo. Mas já estamos no lucro, né? Na minha opinião, nesse momento caindo 0,30 o nosso Ibovespa. Depois do corte do rating que aconteceu ontem no final da tarde, era de se esperar realmente uma dificuldade maior hoje a partir da abertura, se bem que parte disso foi precificado ontem ainda no pregão. Ontem, na parte da tarde, a gente vinha aí uma alta bem forte aí de mais de 3% e acabamos voltando boa parte do que a gente tinha subido. E hoje alguns setores, principalmente ligados a banco, sofrendo um pouco por conta aí do corte de rate, né? Quando você tem o corte do rate soberano, quase que imediatamente você também tem corte de rating de empresas estatais e bancos, né? E isso aconteceu logo em seguida, ontem à tarde mesmo já saíram esses cortes e, portanto, as ações sofrem um pouco mais. A Petrobras ainda é um tanto beneficiada aí por conta da alta do petróleo. Faz 1h30 que eu parei de acompanhar. Como o petróleo tem bastante volatilidade, né, pode até ter virado agora nos últimos momentos. Se vocês puderem até colocar para mim a porcentagem de variação do petróleo, que faz já algum tempo que eu não vejo, né, mas até agora há pouco petróleo no positivo. E os índices no futuro nos Estados Unidos e o mercado nos Estados Unidos trabalhando perto da estabilidade, né. Foi um dia engraçado que hoje de manhã o mercado tinha uma configuração de onda 3 para baixo no gráfico de 5 minutos. E aí eu falei que, olha, acho que vai ter uma boa volatilidade no dia e assim, a probabilidade da gente cair é maior do que de subir, né? E teve um dos clientes lá da XP, que participam do Arana do Investidor, que comentou, hoje o dia está com cara de consolidação. E eu falei, acho que não, acho que o mercado tem notícia e tal, tem tudo para ser um dia aí deixa eu colocar aqui só um gráfico. Tem tudo para ser um dia aí de muita volatilidade, mas o Ronaldo, que inclusive fez o comentário, estava certo, né? Acabou que o dia até teve grande volatilidade, mas sem direção. Então a gente, no começo do dia, amanheceu com baixa, aí subiu 500 pontos, depois caiu 500 pontos, subiu 500 pontos de novo, caiu 500 pontos e está subindo de novo os 500 pontos. Então a gente teve até uma boa volatilidade, mas sem muita direção. Isso porque alguns setores ainda têm alta forte, enquanto alguns setores estão sofrendo um pouco mais, né? Deixa eu mostrar para o gráfico aqui essa nossa falta de tendência, né? Se a gente tirar um pouco o zoom, a gente vai entender isso, né? Então a gente viveu desde o dia 16, né, uma tendência de alta bem forte, né? Então a gente subiu aí quase 6% no gráfico intraday. Esse é um gráfico do índice futuro nos 5 minutos, né? A partir do momento que a gente saiu lá, o rebaixamento do S&P, a gente veio para uma queda também muito forte, né? Foram 3% aí de queda em pouco mais de meia hora. Uma onda de recuperação no final do dia, um pouco de desespero aqui até o fechamento às 6 da tarde, né? E hoje esse é o movimento do nosso mercado, quer dizer, se a gente levar em conta os últimos dias, realmente, apesar da alta volatilidade, a gente não teve muita direção, né? Então o mercado não foi muito legal para o intraday hoje, né? Algumas ações que estavam muito bonitas no gráfico de 60 minutos, gráfico de 60 minutos, mas nesse momento passando por uma correção. Uma delas é exatamente a Vale, né? A Vale deixou ontem um candle com uma sombra superior muito grande, né? Um candle muito parecido com a estrela cadente, que mostra uma possibilidade de correção, né? E boa parte do mercado está fazendo essa correção, né? Boa parte do mercado que tinha rompido o pivô de 60 minutos, como BBSE. E é engraçado que as que não deixaram o candle mostrando essa possibilidade chegaram ontem aqui muito perto da média móvel, que também funciona como um ponto de resistência. E a partir daqui estão voltando um pouco. Por enquanto, pessoal, se a gente for observar o gráfico de 60, eu tenho trabalhado muito, porque muita gente falando em compra, a Brent .26, menos 0,55, então acabou que o petróleo voltou um pouco. Obrigado aí pelo toque, tá? Muita gente operando essa subida do mercado, acho normal. Quem gosta do gráfico de 60 minutos teve realmente boas
possibilidades. E essa queda de ontem e de hoje, né, por exemplo, no caso aqui com o BBSE que a gente está vendo, mas é também com Vale, ó, são gráficos muito parecidos, ainda não afetaram essa tendência de alta no gráfico de 60 minutos. Essa correção, de certa forma, é natural em qualquer tendência. Se a gente for observar, a Vale, desde que começou a subir, sobe e corrigiu na média. Então ela subiu, aliás, subiu muito, né? Uma perna de alta aí de 25% no gráfico de 60 minutos sem nenhuma correção, é muito difícil de ver. E como o elástico esticou bastante para frente, ela está passando por uma correção. Então, para quem deseja comprar no gráfico de 60, ainda tem condição de todos esses ativos. É só que o mercado agora está num ponto muito mais delicado do que estava aqui atrás. Aqui atrás ele estava esticado para baixo, agora já sofreu um repique. Se a gente sair do gráfico da Vale e for para o Ibovespa, né, a gente percebe que também o Ibovespa chegou num ponto de bastante resistência. Tá? Então, quando a gente estica um pouco essa linha, né, aqui, a gente percebe que a máxima de ontem veio muito perto dessa linha, que é também onde está a média de 72. É muito comum encontrar resistência num ponto em que era suporte. Inclusive, né, depois de rompido, é muito comum que o ponto de suporte vira resistência e vice-versa, tá ok? Então, é só tomar um cuidado maior nesses gráficos de 60 minutos, né? Tomar um cuidado muito maior, deixar stops mais curtos, que eu acho que ainda tem alguma coisa aí para surfar, tá ok? Bom, vamos lá. Deixa eu começar a responder as perguntas de vocês. Peço só para que vocês coloquem junto com o pedido, né, com o ativo que vocês querem ver, se vocês querem comprar, querem vender aquele ativo, ou se vocês estão comprados ou vendidos, justamente para a gente afinar a abordagem e ser o mais assertivo possível na resposta, tá? Vamos lá, CEMIG para comprar, acho que amanhã vai explodir. Bom, vamos ver aqui o gráfico diário da CEMIG. Eu vou só colocar aqui meu indicador, justamente para tentar mostrar para vocês por que eu acho que CEMIG já tem uma boa condição, né? Nos últimos dias, a linha laranja desse indicador cruzou a preta para cima, tá? E quando acontece isso, né, quando você tem esse leque com a linha lenta em cima, a linha média no meio e a linha longa embaixo, né, você tem uma configuração, ou pelo menos um fluxo de compra muito forte, tá ok? E como o CEMIG já faz mais de 17 anos que fez um novo fundo, né, a gente tem aí uma boa possibilidade de acreditar nessa compra a partir, talvez aqui do rompimento dessa região de 6,39, 6,40, tá? Então, o Gamut, eu concordo contigo, pode ser essa aí uma boa operação. Eu acho que a gente precisa apenas pensar num stop mais justo do que esses pontos que tem aqui, justamente porque se a gente fizer uma operação para pegar esse rompimento com stop aqui embaixo, a gente vai correr um risco muito grande. Na verdade, percentualmente, né, um stop muito grande, mesmo para o swing trade, né? Geralmente esses stops são de 5%, no máximo 6%, e aqui está com 13,48%. Então a gente tem duas opções, né? Ou diminuir o tamanho da mão, ou seja, entrar com menos capital e manter esse stop nesse ponto, ou subir um stop para um ponto baseado não em gráfico e sim em gerenciamento de risco, tá? E entrar com capital que geralmente entra em todas as operações, né? Então você pode escolher entre botar o stop abaixo dos R$6 ou botar o stop abaixo aqui desse fundo anterior, perto dos 5,50, perfeito? Então são essas duas opções aí para CEMIG 4, perfeito? Um segundo aqui, pessoal, deixa eu só... Aqui, pronto. Vamos lá, deixa eu ver aqui o próximo. Vamos falar de BVMF, BVMF3. Bom, BVMF3 é um gráfico bem difícil, é um gráfico tuniqueira que não tem uma tendência bem definida, né? A gente percebe que ela não consegue fazer movimentos ascendentes muito fortes, nem movimentos descendentes muito fortes, trabalha dentro desse triângulo maior. Eu não vejo, assim, nem no gráfico de 60 minutos, né, uma boa possibilidade de operação no ativo não, tá? Essa aqui eu acho que a gente, até nos 60 minutos, deixa eu dar uma olhada, né, nos 60 minutos aqui,
Para cima um alvo bem limitado realmente não vejo um bom gerenciamento de risco nessa operação. Aqui eu acho que a gente usar a terceira alternativa que a gente sempre tem, que é exatamente ficar de fora, tá ok? Não vejo uma boa possibilidade em BMF não, tá? Vamos lá, BBAS para compra. Olha, eu não vejo nenhum sinal gráfico que indique compra em BBAS no gráfico diário, tá? Também não vejo no gráfico de 60 minutos, né? Diferente da Vale, a BBAS não consegue fazer um topo mais alto do que o anterior, né? Ela teve aí mais fraca nessa subida. Aliás, do setor aí dos bancos maiores parece ser a que tem mais dificuldade em repicar, né, depois de toda a queda. Então a gente percebe que, bom, enfim, aqui ela tinha ainda tendência de alta, né, mas aqui ela perdeu, essa tendência perdeu força e ela já fez fundo mais baixo e topo mais baixo, tá ok? Então eu não vejo nada apontando para alta. Se ainda assim achar que vale a pena a operação, eu acho que precisa cuidar do risco, né? E aí o stop pode ser abaixo desses 12,80, que é o fundo desse fundo aqui, que é abaixo disso realmente não vale, na minha opinião, a pena ficar comprado no papel, tá ok? Vamos lá. Cirela, acabou o repique. Vamos lá, ver o gráfico diário de Cirela aqui. É hora de vender. Olha, se for vender o que está comprado, perfeito, né? A Cirela, como você bem falou, ela não tem tendência de alta no gráfico diário, portanto essa onda aqui foi só um repique realmente, né? Talvez aí o que você precisa é administrar um pouco o stop, ele pode ser, por exemplo, abaixo ou de 7,66 ou até mesmo abaixo um pouco aqui dessa linha laranja, abaixo de 7,85 e dar um espacinho, quem sabe vem um pouco mais de alta aqui, tá? Mas para operadores de gráfico diário, né, eu acho muito mais provável mais correção de Cirela do que esse rompimento, tá ok? Portanto, você pode até sair agora, mas eu até acho que um stop aqui perto e pagar para ver, quem sabe amanhã uma recuperação do mercado na sexta-feira, pode valer a pena, tá? Só não deixe o stop longo, justamente porque, como você falou, a tendência é de baixa, tá ok? Leliblan para compra. Lozano. Olha, Lozano, a Leliblan é um gráfico extremamente complexo. Deixa o meu gráfico carregar, tá certo? Em que eu acho impossível fazer um gerenciamento de risco para entrar numa operação como essa, né? Ela vem fazendo candles gigantescos, né? Se você for, qualquer entrada numa operação te deixa um stop aí de um candle no outro de pelo menos 10%, tá ok? Então eu realmente não vejo nenhum tipo de entrada em Leliblan e eu acho que essa é mais uma aí para a gente escolher ficar de fora, tá? Vamos lá, comprar TAEE 11 no curto prazo, vamos lá. Essa aqui eu acho que a gente pode até usar o gráfico diário para falar de uma compra com ela, né? Ela está acima das médias, deixou um fundo aqui mais alto que o anterior, está rompendo o topo. Eu não teria problema em fazer compra no papel com stop abaixo de 17,20, tá ok? Vamos lá. BVMF a gente já falou, depois SUSB 5. SUSB 5, rompendo resistência em 14,75. Bom, eu não vejo nenhum ponto de resistência aqui no gráfico diário. O gráfico diário é só uma correção de toda a queda, pelo que eu consigo visualizar aqui. Talvez você esteja falando aí do gráfico de 60 minutos, aí sim. Mas mesmo no gráfico de 60 minutos, talvez essa resistência mais importante seja por volta aí de 14,88, tá? 14,90. Aqui ainda tem justificativa de uma compra, tá? Seria uma compra com stop ou abaixo de 14,50 ou até mesmo abaixo de 14,39, tá? Mas para o gráfico diário, eu ainda não enxergo compra no papel, tá? Vamos lá. Estou comprado em Vale a 8,60. Será que já está na hora de sair da operação? Mais uma vez, vou fazer análise dos dois cenários, tá? A Vale no gráfico diário tem tendência de baixa, a tendência é que caia, né? Para quem opera gráfico diário, não estaria comprado no papel. Para quem opera o gráfico de 60 minutos, é uma questão
bem simples, né? Você vai buscar alvos menores, com riscos menores, né? Eu ainda não enxergo que a Vale perdeu tendência e tudo mais, mas eu também não deixaria um stop muito mais longe do que esse fundo de hoje. O fundo é 8,30, se não me engano, né? É 8,30. Então, eu pensaria no stop aqui por perto, né? Abaixo de 8,30, cair fora da operação e esperar um próximo momento, quem sabe ela vindo aqui nessa média para tentar aqui uma próxima operação com ela, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver o próximo aqui, OIBR4 para compra. É outro papel difícil, né? Que é um papel de poucos centavos. Mas a OIBR graficamente tem condição de alta, ela tem um fundo mais alto que o anterior, ou seja, esse fundo aqui é mais alto que esse. Talvez tenha um pouco de dificuldade aqui nessa região de médias móveis. Tem uma outra dificuldade muito grande que é um alto risco, né, em percentual. Se você for comprar aqui, a distância até o stop está de 20%. Então é tomar o cuidado em saber que é um ativo onde é muito difícil gerenciar risco, onde corre risco de grandes gaps e, portanto, colocar um capital condizente aí com a qualidade do ativo, tá ok? Tendo esse cuidado, acho que acima de 1,95 ela fica mais interessante para compra, tá ok? André, CSNA3 para compra. Bom, CSNA3 para compra, no gráfico diário não dá nem para falar mais que a tendência é de baixa, né? Ela já cruzou as médias, já foi-se embora, né? Mas com certeza não é ponto de compra, vendo uma perna bem esticada. Vamos dar uma olhada no gráfico de 60 para ver se a gente acha algum ponto para comprar. O gráfico de 60 corrigiu nas médias, tem total condição de voltar a subir. Você só não dá para deixar o stop longo, como eu falei para vocês, né? O gráfico diário já esticou bastante e ele não tem uma tendência bem definida, né? Então tem que ser um risco mais curto. Quem sabe aqui com stop abaixo de 4,54 daria sim para pensar nessa operação, tá? Voltando para o gráfico diário aqui. JBSS compra. JBSS3 compra. Não vejo compra no gráfico diário, vou passar para o gráfico de 60 já que todo mundo quer comprar. Talvez aí seja se preocupando principalmente com esse gráfico, tá? Bom, JBSS rompeu uma linha de tendência aqui bonita, deu uma bela trade, recuando nas médias. Esperar parar de cair e pegar aí o ponto de retorno para fazer uma compra, tá? Se isso acontecesse a partir de agora, ou seja, se ela cruzasse os 11, você poderia comprar com stop aí abaixo de 10,75. Mesmo cuidado, tá? O gráfico diário já está bem esticado nessa correção. Pode ser aí que não tenha mais tanto alvo no gráfico de 60. Por isso seria interessantíssimo aí deixar um stop um pouco mais curto, tá ok? Ixi, agora me perdi aqui, deixa eu ver se aqui achei. Teve bastante perguntas aí, acabou que algumas passaram lotadas porque a página atualiza, a gente não consegue ver tudo. Itaú, Banco Itaú, vamos lá. O Itaú, como a gente falou, né, os bancos quando você tem rebaixamento de rating são diretamente atingidos aí, são os que sofrem bastante, né? O Itaú aqui também tem muita dificuldade nesse repique, subiu menos do que boa parte do mercado. Hoje sofreu já bem mais do que está sofrendo agora, né? Está até dando uma recuperada, mas eu não consigo ver nada para esse papel, tá? Não dá para pensar em venda, não dá para pensar em compra, está completamente encapsulado, nem no gráfico de 60 aí, ela rompeu linha de tendência. Se bem que no gráfico de 60, deixa eu refazer aqui a minha resposta, né? No gráfico de 60 ela rompeu essa linha de tendência e recuou, tá aqui, tende a ser um ponto de suporte. Então, assim, tem que ser stop curto, como eu estou falando, o gráfico diário não tem cara de nada, né? Mas está lá embaixo, está consolidando perto do fundo, então é até mais provável que no futuro rompa para baixo. Mas ainda pode ter um trade no gráfico de 60, no rompimento de 24,80, com stop aí abaixo de 24,40, que é esse fundo aqui de hoje, tá? De repente ainda pode dar algum tipo de samba aí em TUB 4, tá? Mas não no gráfico diário, isso mais no gráfico de 60. Bom, pessoal, tá acabando o meu horário aqui. Agradeço muito a presença de todo mundo. Hoje faltou a volatilidade do intraday, mas tomara que amanhã a gente tenha isso. E eu vou estar aqui amanhã a partir das 9 fazendo mais uma abertura de mercado. Convido todo mundo a participar e deixo para todos um grande abraço. Até lá. Tchau.